Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Movimento do Otimismo, aonde celebramos quem faz a diferença. E hoje aqui tenho dois convidados, o Jorge da Connection Pro, Giovana Bratti. Olá, tudo bem? Olha, é um prazer muito grande, uma honra, né, estar recebendo aqui no estúdio Connection Pro, né, no programa da Camila Cavalcante. É um programa já muito conhecido, muito seguido, e realmente é uma honra estar aqui recebendo hoje a Giovana. Obrigada, pessoal. Obrigada pela acolhida. Também é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês nesse movimento super importante que é o Movimento do Otimismo, Oh. liderado pela Camila. Inclusive eu acho que esse movimento do otimismo tem tudo, nós vamos conversar sobre isso, né, no decorrer da conversa, né, mas tem tudo a ver com a tua vida, né? Pelo que eu vi, a Com tua vida certeza. realmente assim é otimismo o tempo todo, né? Bom, obrigada por tantos elogios, né? Mas eu sou realmente fico grata com esse movimento, porque tenho a oportunidade de conhecer pessoas interessantes, pessoas que colaboram com essa esperança, essa força que eu tenho que ter no dia a dia, né, para liderar com um movimento, com pessoas de verdade. E eu acredito que a Giovana chegou assim para acrescentar, me dar essa força nos bastidores, ela está sempre lá me incentivando, porque ela tem conhecimento dessa área, né? E é por isso que eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória. Começando, que eu adoro, né? A gente tem essa veia italiana, ela, eu, por isso que eu acho que também a gente se Eu dá também tenho, bem. eu sou Jorge de Luomo, meu pai é italiano, Ah, de então Roma. pronto, a mesa Com tá três cheia italianos. de, como que fala? Buona gente. Tutti buona gente. Só falta falar italiano. Né? Só falta falar o Preciso italiano. ter vergonha, né, e aprender. Não, mas os básicos a gente aprende rapidinho, né, com Aham. eles, que Só é ir na para a hora de Itália um pouco, comer. nada que numa semaninha ou 2 meses na Itália já não a conversa Pronto. flui. E assim, lendo um pouco sobre a sua história, dos seus bisavós, né, do lado paterno, materno, Sim, né? italiano para materno. Eu vi muito uma história otimismo, muito uma história otimista, muito uma história de esperança, de acreditar, né? E que tem muito a ver também um pouco com a gente, né? Que depois Sim. a gente veio e fez, né, esse recomeço todo aqui. E foi aonde mais me pegou, assim, e eu queria entender um pouquinho mais a fundo como que foi essa história dos seus avós que atravessaram essas águas, né, até o Brasil. Qual foi a cidade que eles fizeram? Eles fundaram uma cidade que se chama Nova Veneza, porque eles vieram da região do Vêneto. Isso foi em final de 1800, um pouquinho antes de 1900. Vieram meus bisavós. Meu bisavô tinha 16 anos na época, com os pais dele e 2 irmãs. Foi interessante porque outros 2 filhos que moravam na Itália estavam no exército e não puderam estar aqui, vir com eles, né? Não aqui em Portugal, mas no Brasil. E então eles foram, meu bisavô veio com as irmãs e os pais, e eles viriam no próximo navio. E eles acabaram que depois que eles saíram do exército, eles não conseguiram vir para o Brasil e tiveram que ir para Nova York. Então tem família Bratti aqui, família Bratti lá em Nova York, perto do Canadá também. Aqui que eu falo, eu estou sempre com Aqui, tá certo. aqui no Aqui lá. Brasil, lá no Brasil. Então eles chegaram, naquela época eles compravam terras, né, por um valor bem barato para poder colonizar, enfim. Isso foi qual época, mais ou menos? Final de 1800, 1890, mais ou menos. E aí eles foram para o sul. A ideia era plantio, era o que eles queriam fazer. E chegaram lá, e você conhece a história, eles encontraram pedras no lugar, e ao invés de plantar, eles começaram a construir Eles casas eram de ligados a pedras. essa área de agricultura? Ou tinham ideia de começar a Na explorar verdade, isso? foi uma época de crise na Itália, acho que muitos imigrantes vieram para Sim. recomeçar a vida, então eles vieram para fazer isso. Meu Entendi. bisavô, ele tinha trabalhado em construção e ele tinha essa visão muito empreendedora. O nome dele era Luigi Bratti. E aí ele foi para o sul, lá tinham outras famílias e chegaram lá, não deu para fazer exatamente o que eles queriam, e ele virou construtor e, no fim, ele ajudou a construir vários lugares importantes que são usados até hoje em Santa Catarina, como, por exemplo,
o lugar do lixo, onde eles colocam o lixo, reciclam o lixo, não lembro direito agora para falar. Farol de Santa Marta, em Laguna, alguns lugares assim que ele ajudou, e por isso que daí a família acabou, em troca, ganhando muitas terras. Então, eles no sul, eles distribuíram entre os irmãos, entre eles meu avô. Meu avô fundou uma outra cidade que se chama Praia Grande, que hoje é uma cidade que é conhecida pelo esportes de aventura. E então o meu bisavô fundou Nova Veneza com outra família, eram 2 famílias, não me lembro agora o nome da outra família, e, enfim, lá até recentemente, uns anos atrás, a Ana Maria Braga filmou, porque o prefeito de Veneza deu uma gôndola, eles colocaram na cidade e tudo Que mais. legal. Bem bacana. Né, Camila, simplicidade que ela fala, não, fundou uma cidade, depois nós fundamos outra cidade, e o prefeito de Veneza trouxe uma gôndola, Mas né? isso é muito veia Olha, empreendedora, né? Porque você está contando essa história e tem muito a ver com o meu sogro também, que chegou há muitos anos atrás, numa região que não tinha nada, teve essa visão, né? Sim. Falou, não, acredito que aqui dá para fazer acontecer, e comprou terrenos a preços que na época compravam Irrisórios. 15 a preço muito barato. E começa a negociação ali, fomentar a economia, fomentar o turismo, Sim. fomentar, e isso vai chamando a atenção dos empresários, porque vai vendo crescimento potencial no local, né? E acaba que as coisas vão se transformando nessa importância que a gente vê hoje, mas que para eles antigamente poderia ser uma coisa super natural, né? Porque era uma sobrevivência. Exato, necessidade. Eles vieram por necessidade, né? De recomeçar e trazer a família e tudo mais. Mas meu bisavô, o Luigi, ele tinha esse lado muito empreendedor. E aí eles construíram com essas pedras que tinham no local, eles construíram as únicas casas de pedra que são patrimônio histórico hoje da América Latina. Então tá lá no sul, dá para visitar e tudo mais. É bem Você bonito vê, né, o cara? lugar. Quando as coisas estão assim destinadas Agora a eu tô ser até grandes, com vontade de né? voltar ao Brasil para Você ir lá. vê? Pois é. Ela chegou a comentar isso, e agora ela contando, né? Dá vontade de ir lá, ver, conhecer mesmo. Eu porque... acredito muito, sabe, que na passagem genética das coisas dos seus ancestrais, tal, para chegar até a gente, né? E nossos filhos, nossos netos, né? É isso. Então, dentro dessa resiliência da sua família de imigrantes, sabe? Conta um pouquinho assim da tua história e o que isso pode ter influenciado você nesse teu caminho, nessas tuas mudanças, para você chegar a ser uma top 5, né, no mercado tão agressivo, assim, né, quanto o Porque financeiro. lá Como é que é atrás, sim. isso? Porque Lá é atrás. engraçado, né? Porque daí essa esperança, essa história, né? Você foi para um mercado maçante, né? Financeiro, agressivo, né? competitivo, racional, né? Conta um pouquinho essa transição. Bom, aí eu queria só dar um passo atrás antes de eu entrar nesse lado, que daí vem mais, que tem o lado do meu pai também. Sim. Você falou em genética, e eu Sim. estudo psicogenealogia, que é Olha, que também... legal. Eu estudo muito comportamento por causa do trabalho, né? Para entender como é que como é que são os sistemas, a liderança, as culturas das empresas e tudo mais. E na psicogenealogia eu vim fazer um curso aqui em Portugal com uma pessoa que foi discípula da pessoa que criou isso lá atrás, que ela é uma russa que estudou na Sorbonne, desenvolveu todo um estudo em cima da psicogenealogia, de tudo que herdamos geneticamente, inclusive os traumas e tudo que as famílias passam, mesmo não tendo conhecido nenhum dos antepassados. E nessa busca de entender a minha família italiana, porque eu levo o nome de Giovanna, que é da minha bisavó, Sim. já para homenagear minha bisavó, porque eu sou a primeira neta, e meu avô, na época, eles acharam que não iam ter netos, porque eles foram pais mais tarde. Minha mãe nasceu quando meu avô tinha... quando a minha avó tinha 40 anos, então meu avô, não lembro, tinha 40 e poucos. Então, eles não acharam que não iam ter netos, e eu nasci, depois vieram meus irmãos, então conseguiram conviver com os netos. E ela era a única filha. Não, depois tiveram mais 2. Minha avó teve filha com 45 e 50 anos. Uau! Uhum. Sabia. E não tinha tido, né, nenhum antes.
Então, nessa busca, eu pedi para minha mãe, falei, mãe, me manda a revista da família que falam as datas e tudo mais, estou fazendo um curso, quero entender esse meu lado, porque meu nome e tudo mais, e entendi que tudo tem um significado e tudo tem um porquê. E aí, quando você abre... Começa a mexer. Começa a mexer, começa Aparece. a aparecer. E apareceu no meu LinkedIn uma pessoa com nome americano, com meu sobrenome, do nada, assim. Ele começou eu vi que tinha olhado meu perfil, eu falei, nossa, que estranho, né? Entrei em contato com ele, dei uma perguntada, a gente conversou e tal, e ele era descendente dos irmãos que foram morar em Nova York, e ele hoje... Eu estudei farmácia, me formei em farmácia, e ele era do ramo farmacêutico. Ele é presidente de uma multinacional da indústria farmacêutica. E aí eu perguntei da família e tudo mais, e ele disse: meus bisavôs chegaram, hoje eles são muito conhecidos aqui por trabalharem com pedras. Uau! Então, olha a ligação. No Brasil, Nova Exatamente. York. Olha. Exatamente. Eles continuaram se correspondendo por um tempo, mas perderam totalmente a conexão depois, né? Então, você vê como nós estamos interligados e nós não prestamos atenção nisso. E é tão importante, né? O que a gente carrega dos ancestrais, que a gente nem sabe, e que hoje acaba direcionando a nossa vida, né? Se a gente não Giovana, eu olhar acho para muito isso. importante, né, quando a gente está desligado, a gente ter o religare, né? Você voltar de novo, você se religar, né? Sim. Porque eu acho que conta toda a tua história, né? Você vê assim mais ou menos a história, o que passou, as tuas tendências também, tudo. Eu acho muito importante isso psicologicamente, não acha? Sim, total. E essa curiosidade só partiu de você? Ou dos irmãos, da Não, família toda? a minha mãe ainda falou, ela mandou a revista e mandou um livro. Ela disse, olha, filha, É com é você. só você que estuda essas coisas aqui em casa, eu vou mandar para você. E aí ela me mandou um livro que ela falou, porque assim, meu avô italiano casou com uma brasileira, muito branquinha, assim, serrana, que eles falam lá de Santa Catarina, porque ela vinha da serra. Uhum. Eles se conheceram em Nova Veneza, porque, na verdade, o pai dela tinha fazenda e ele colocou ela em Nova Veneza para morar com a irmã dele, porque para ela aprender a se virar, enfim, aprender a ser dona de casa na época, né? Minha avó é de 1914, meu avô é de 1908, uma época em que ser mulher Era servir dentro de casa. E educar os filhos e tudo mais. Então, ela foi aprender a fazer, costurar e tudo mais, para poder casar, e acabou encontrando meu avô e casaram. Então, nesse livro, tem a história da família dela, que chega aqui em 1760, aqui nos Açores. Então, é uma prima da minha mãe. Esse é um livro, não é só uma revista. É um livro inteiro com toda uma investigação ancestral, com documentos, com tudo. Até, inclusive, eu descobri que eles tinham tido escravos. Tá lá, assim, é chocante você ver a tua família proprietária de escravos, né? Sim, então, fulano herdou o ciclano, 2 bois, não sei o quê. É muito, muito chocante, assim, você ver isso. Até contei para minha mãe falou, não, eu não queria saber disso, não precisava te me contar. Não precisava ter pesquisado não isso. Não precisava ir tão a fundo. Mas tem toda a história, inclusive, assim, conexões dentro da história de Santa Catarina. Sim. Com essa família, que é a família Alano, que é da minha avó. E aí eu descobri que ela veio, lendo o livro, porque está tudo lá, eu descobri que eles vieram dos Açores, lá por 1760, 1780. Foram 60 famílias que vieram e se instalaram em Santa Catarina. E dentro delas, a família do meu pai. Então, meu pai está no livro, entre aspas, né? Tem ali uma conexão da ancestralidade dele. E meu pai também tem um lado muito... Assim, ele e os irmãos dele, eles foram 9 filhos, uma família mais simples. A família da minha mãe, uma família mais de posses, do meu pai mais simples. Mas eles eram muito empreendedores por necessidade até, porque na época meu avô era comerciante e tal, e conseguiu educar os filhos. O meu pai, acho que foi um dos que teve mais sorte, porque eles colocaram para estudar no seminário, porque eles queriam que ele fosse padre. E no fim, ele não foi, né, óbvio, mas ele acabou conseguindo estudar, e meu pai é muito inteligente, então ele também conseguiu aprender várias línguas, aprendeu música, enfim, teve essa sorte sozinho.
E depois ele foi, na época, trabalhar no Banco do Brasil, que era um super emprego, né? Era, tipo, até falei com o teu amigo naquele dia na tua casa, também filho de bancário. E eu tive essa educação. Minha mãe também foi trabalhar no Banco do Brasil, então nós viajamos para vários lugares no Brasil quando eu era pequena, então eu tive uma educação bem quebrada, né? Em várias cidades, até eu chegar na adolescência, que daí eu fui estudar em Curitiba e acabou que eles depois vieram morar em Curitiba. Meus irmãos já conseguiram fazer Isso com quantos anos, mais ou menos? Meus pais? Você? Eu tinha 14 quando 14, eu fui morar sozinha. Bem adolescente. Olha. Então tá tudo assim, tem vários lados da família, esse lado empreendedor, minha irmã também é bem empreendedora, meu irmão também, minha mãe até hoje saíram do banco, né, os dois, e foram montar seu negócio financeiro, por isso que eu caí no ramo financeiro. Já tinha ali o Banco Sim. do Brasil na veia. Tinha o Banco do Brasil na veia. Isso aí. É isso aí. Então, e foi aí isso. depois você foi para esse mercado, né? E com o passar do tempo, né, te conhecendo, sabendo que você gosta de escutar pessoas, estar com pessoas, gosta de saber como as coisas funcionam, né? Ir além, como tá contando, né, de toda a história. Você percebeu, no andar da sua carruagem ali, você parou numa ONG, certo? Sim, na verdade, assim, eu tive uma empresa que teve muito sucesso no ramo financeiro, mas ela sofreu um golpe. Sim. Então, a empresa fechou. E antes dela fechar, eu tinha recebido esse convite para trabalhar. Eu fazia parte do IPO, que é uma organização mundial de líderes. E aí eu tinha ido num evento, porque eu queria fazer mais e queria entender esse lado... o que era possível fazer, mas dentro do IPO ele não tem esse viés, mas tinha um grupo de pessoas que queriam, porque é onde tem o poder aquisitivo alto, então as pessoas estavam se juntando, se unindo para fazer alguns projetos. Cheguei lá sem saber muita coisa e queria entender e aprender, e lá tinham pessoas de muito poder aquisitivo altíssimo, assim. Tipo assim, Então, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? não, tipo assim, como é que a gente vai acabar com a fome da África? Como é que isso. eu falei, nossa, As o que ideias eu tô fazendo pequenas, aqui? né? Pequenas ideias. Pessoal dos Estados Unidos, né? Então, eles têm tá. muito mais dinheiro do que o resto do mundo. Nem tanto, mas ali tem uma concentração maior de poder aquisitivo. Eles podem sonhar maior, né? Eles sonham maior. Eles têm mais condições dinheiro mesmo. Você tem mais pessoas milionárias concentradas nos Estados Unidos, sim, né? Então, sim. acho que talvez seja por isso. E aí eu cheguei lá, a minha ideia era assim, estava pensando na época, estava ainda elaborando uma ideia que eu queria estruturar pequenos negócios, assim, então, pequenas ONGs, né? Então, por exemplo, eu não queria ser assistencialista. Eu queria ajudar a pessoa a construir, a melhorar a estrutura, a infraestrutura que ela tem para que ela pudesse escalar e atender melhor aquilo que ela já fazia. Um exemplo, a pessoa que que tem 50 cachorros em casa e não tem estrutura. Então, fazer a estrutura para que ela possa ter 100, 200, 300, enfim. E essa era uma ideia. Né? É sempre, a minha visão é sempre essa. Como é que você sabe? Sei. Como é que eu pego uma ideia que flui, não qualquer ideia, claro. como uma ideia que tem potencial e faço isso crescer. Esse é sempre o meu olhar, ele é natural, é sem querer que eu faço isso. Eu entro e falo, isso não, isso sim, isso não. E aí, eu fui nesse evento e uma pessoa muito, muito especial estava nesse evento e ela me mandou um bilhetinho e falou, eu preciso falar com você. E aí ela disse, olha... você está começando, eu já estou nessa jornada há muito tempo. Então, eu queria convidar você a fazer parte de um conselho. Eu tenho 2 ONGs para te apresentar, que eu estou precisando de pessoas no Brasil para ter exatamente essa visão que você tem. Entrar lá e ver como é que você amplia aquilo lá. E aí, ela me apresentou a Junior Achievement, que é uma ONG que emprega adolescentes, ajuda a alocar eles em mercado de trabalho. E a Plan International, que é uma das maiores do mundo em direito das crianças, a maior do mundo em direito das meninas, que estava presente em 70 países. Quando eu vi aquele projeto, eu falei, eu quero esse. E aí, eu fui conhecendo e tal, e aí eu tive esse problema na empresa, não consegui, precisei me dedicar lá e, enfim, focar para resolver as questões. E quando as coisas se resolveram, eu aceitei o convite, porque eles continuaram me convidando ano após ano.
Ma Aham. mas eu vi que teve uma hora, né, que você disse o seguinte: "Olha, eu já estou realizada, né, financeiramente, já estou realizada emocionalmente, já estou realizada em família, estou realizada e realizada", e que te deu um estalo isso daí, que Isso, de falta de propósito, né. Foi no exatamente. momento que aconteceu essa ruptura com a tua Foi foi empresa? antes, Foi antes? foi Antes de antes, acontecer esse pro foi antes. Foi um antes de vocês momento que eu tomarem um estava golpe, você já sentiu esse eu esse sinto eu tive eu movimento? cheguei num ponto, eu falei: "Tá", meu pai sempre falava, ele nos educou assim, e minha mãe também. Não sejam empregados. Eu acho que ele tinha aquela coisa do banco, né, de ser empregado, de ter que cumprir horário. Ele tem esse lado empreendedor. Ele quer abrir, quer fazer coisas, quer pensar em coisas, quer É até porque hoje. eu acredito que ele sabia que vocês eram sem limites, né, Aham. então, assim, não seja empregado, porque empregado é o quadrado, É né, o e vocês quadrado. visam É. além disso, então ele já enxergava isso em vocês. Eu não sei se ele enxergava isso na Eu acho que gente ou se sim. ele, ou Sim, se ele tinha isso dentro dentro dele de dele se também. sentir prisioneiro ali Há de convir que quando a gente tem isso dentro da gente, a a gente gente enxerga tudo projeta, também diferente. diferente isso. E que ponto que eu tava que agora Desculpa. não foi nada, não foi nada. Não, Não, Porque ele esse fez uma estalo pergunta. do Ah, você me fez do propósito quando propósito. isso. Então, vocês nesse O momento momento que você que mudou o meu propósito. pai falava, vamos lá, né? Vocês têm que ir, trabalhe para ganhar dinheiro. Você não vai trabalhar numa coisa que você gosta. Você tem que trabalhar numa coisa que dê dinheiro. Então, nesse momento, assim, o que a gente fazia, o que eu fazia era para ter dinheiro. Não era Sim. porque eu gostava. Eu odiava trabalhar no ramo financeiro. Era uma coisa que eu ia obrigada todos os dias, cumprir rotina. Eu ficava nervosa, porque é um ramo que tem uma inadimplência altíssima. Tanto que aconteceu o que aconteceu conosco. Sim. E então, assim, mas teve aquele momento que eu estava bem financeiramente e não deu um preenchimento bom internamente, sabe? Deu um vazio, assim. Por isso que eu fui buscar o trabalho voluntário e as ONGs e É tudo mais, isso. porque eu não tinha aquele propósito. Meu propósito era ganhar dinheiro, não era Colocar falar com as suas habilidades pessoas. mesmo, o Exatamente. que você tinha de melhor para É, oferecer, Mas né, você no estava tendo caso. sucesso com o teu propósito sem Sempre. propósito. Eu estava tendo sucesso sem isso. propósito. Financeiro. E não, E você isso me estava deu com um propósito financeiro. Sim, tinha um Vamos dizer propósito, assim, tinha um objetivo, vai. tinha um objetivo. É. Sim. Ponto, É não é propósito. diferente. É Você tinha um diferente de objetivo você ter um financeiro e você estava propósito. atingindo o teu objetivo Eu financeiro. atingi. Atingiu. E aí que eu entendi que Tá faltando alguma que coisa aqui. aquilo não era o suficiente. Aí que eu Aham. entendi por que as pessoas vão tão bem quando elas trabalham fazendo O que aquilo que elas gosta. gostam. Aham. E aí depois aconteceu tudo aquilo, não deu tempo de pensar. E quando eu cheguei, passou alguns anos, aceitei o convite, fui trabalhar, comecei a ir para São Paulo e trabalhar na Plan. Então, eu aceitei primeiro como membro do conselho, depois virei vice-presidente do conselho. E aceitando esse convite para ser vice-presidente do conselho, eu tive autonomia para poder mexer na Plan no Brasil e melhorar a forma como eles atuavam. Foi bem uma transição, ela precisava realmente de uma pessoa no Brasil, e de pessoas, né? Não só de mim, claro, um grupo de pessoas. Mas eles precisavam. Na Plan funciona assim: tem países que são países doadores Sim. e tem países que recebem esses recursos para poder empregar e tudo mais. E no Brasil, o Brasil recebia recursos e eles queriam fazer um modelo híbrido que já tinha na Colômbia e na Índia de captar recursos e empregar os recursos. Então, para isso precisava de ter um conselho atuante, porque na época, eles respondiam diretamente lá para Londres e não tinha como Londres olhar para isso, né? Tem muita corrupção, muito desvio e tudo mais, então eles precisavam ter alguém mais em cima, pessoas em cima, e foi o que a gente fez. Montou um conselho super atuante e aí desenvolvemos até a metodologia que está no livro, que depois você vai falar alguma coisa. Que bom. Foi muito testada nesse conselho, né? Então foi de quase uma faculdade para você. Foi. Você vê que tudo Foram 3 precisa anos. ser passo a passo para acontecer. Exatamente. Foram Ali 3 anos você muito ricos. mostrou o seu potencial, que você conseguia, através de uma coisa que tinha um propósito, um valor em ajudar a fazer diferença, né? Ali que eu senti, ali eu falei, é isso. É. Eu senti, é isso. Eu quero fazer Tipo, isso. uma pergunta, você não sentiu algum medo durante a transição
em perder algum status que você Total. tinha? Pânico, pavor, é horrível. Ah, foi? Quem Porque eu passou pensei por que você tinha isso passado sabe. assim direto, sem, não senti Não. nada. Acho que o Não, foi crescimento vem terrível. do sofrimento O também, crescimento né? veio daí. Mas Ah. me pergunta se eu quero voltar. Mas, Jamais. Não quero voltar nunca naquele lugar que eu estava, naquela época. mas pensou em desistir? Você estava firme mesmo no Não teu tinha, propósito você não tem como social? desistir. É tipo Você o tá, meu bisavô que veio deitar. Você está no meio do sim. mar, você vai desistir. Agora eu quero desistir. Você Você tá, não Filha, tem você vai ser opção. comido pelo tubarão, né? Exatamente. Não, nem passou na minha cabeça. Eu só segui. aham. Nunca Considerando isso pensei como um nisso. segundo sucesso. Um sucesso aí pessoal, de Sim, claro, é uma outra propósito, fase de de vida, outra daí você fase de está mais vida. madura, começa a aprender, a ver Sim. coisas, entender e tudo mais. Eu não queria, na época, quem me convidou foi a Maíl Brizuela, é uma pessoa extraordinária, assim, um exemplo de mulher, ela é mulher pioneira, ela é da América Central, de um país da América Central, ela é pioneira em várias coisas. Ela foi a primeira mulher a presidir um banco, primeira mulher a entrar no IPO, primeira mulher, enfim, ela é a primeira mulher em várias Tudo. coisas e ela era do board da Plan Internacional. Uhum. E por que eu falei da Maíl? Eu tinha um ponto. Não me lembro agora, mas depois eu volto. Não, então, O que você estava... perguntou Não, antes? Do desistir, o medo, foi do é medo. um sucesso que você vai galgando aos pouquinhos e vai ganhando essa Ah. confiança para não... São duas coisas assim, né? Era o medo, né? E o outro, você é mãe, Sou mãe de 2 filhas. 2 filhas. Aham. Você já era mãe nessa época que estava nessa Sim, transação? Essa é uma sim. história interessante também, isso é né? porque eu ia justamente perguntar isso, né? Por que é a mãe, né? Que tem aquela coisa assim, cuidar dos filhos, de ver a vida, ver o lado mais humano, de repente e tal. Se Sim. isso te ajudou, interferiu nessa transição, nesse caminho que você seguiu, assim, do teu objetivo financeiro para essa tua ideia de trabalhar com atos Porque no sociais. caso feminino, que ele está querendo dizer, às vezes a mãe ela se sacrifica mais porque tem os filhos para sustentar, tem os medos em volta desse Com contexto todo. certeza. É, As como meninas, priorizar o claro. humano, entendeu? No lugar do financeiro, né? Eu acho que a mãe tem muito disso, né? De priorizar o humano, de priorizar os filhos, de priorizar a família, né? Olha, eu não sei exatamente se é isso, mas no meu caso, assim, as minhas filhas, primeiro, são Sempre tiveram. super presentes para mim. Eu adoro ser mãe das minhas filhas, adoro elas, assim, é muito bom. Assim, eu até falo, eu comentei com o meu sócio esses dias, eu falei, só de ter tido elas já valeu a minha vinda, porque o prazer que eu tenho de ter sido mãe, da gravidez, tudo que envolve isso, foi muito grande. Agora, a linhagem das mulheres da minha família são mulheres fortes que trabalham. Então, a gente tem os 2 lados, né? Então, tem o lado mãe, o lado que vê o lado humano de pessoas e tudo mais, mas tem também o lado empreendedor de fazer, e se precisar, puxa, agora a gente precisa focar e precisa fazer, Tem um vamos equilíbrio fazer, né, genético Camila? aí. É isso. Tem. E a gente não deixa de ser menos mãe por isso, né? E eu acredito Sim. que, tendo essa genética, elas entendem também, né? Que elas convivem Elas são conosco em também um pouco casa. assim. Qual é a nossa necessidade para isso, o porquê que a gente está fazendo isso, esse diálogo, acredito que Giovana é igual, ela tem dentro de casa Sim, com tenho, sim. as filhas. Mas- E é isso que também nos dá um impulso de ir para frente, não Sim, é? mas eu lembrei do ponto que eu queria comentar com Fala. vocês sobre a Mayu. Quando ela me convidou, eu falei, puxa, eu não quero participar de um conselho. Não é isso que eu quero. Foi bem aquele momento que eu estava farta, exausta de ter que cumprir tarefa, cumprir por um objetivo, sabe? Ser muito... Não por propósito, por vontade, por gostar daquilo, né? Então, eu falei, puxa, eu vou sair agora disso, eu vou entrar eu quero ir para campo, eu quero ver o que está acontecendo, né? Eu quero conhecer as pessoas, eu quero fazer outra coisa, diferente disso de hoje. E aí, eu fui... eu acabei aceitando, porque eu achei muito interessante o projeto, porque a Plan, ela tem no Brasil, ela tem um viés educacional muito forte, então, também não é assistencialismo, apesar que eles, às vezes, fazem, ajudam e tal. Mas você vai ver os projetos de educação, livros, como é que a Eles gente incentivam, integra. né, a Eles fazer. incentivam.
E aí o que eu fiz? Porque os projetos são no Nordeste, então fui visitar os projetos. Algumas vezes eu fui, né, nessa minha trajetória dentro da Plan. E isso é muito bacana, porque você vê eles integrando as pessoas nas comunidades, a Plan fazendo esse trabalho de integrar, por exemplo, comunidades que têm violência ou não aceitação que é mais machista, não aceitam as mulheres. Então, a gente está falando de comunidades pequenas, onde as meninas, na época, tinham que sair mais cedo da escola para ir para casa fazer comida para os irmãos. Meninas de 10 anos, 9 anos, 8 anos. Então, como é que eles entram nesse lugar que já tem essa cultura tão estabelecida? E a Plan entrava com muito jeito, montando projetos com pessoas que já estavam, que tinham influência local, que é muito do que eu faço hoje no meu trabalho, dentro das organizações. Você está falando, eu estou vendo, ó. Exatamente. Então, isso foi uma escola. E elas pegavam pessoas influentes no lugar, iam chegando por ali e implementavam projetos, por exemplo. Vamos colocar os meninos jogando futebol com as meninas. No começo dava o maior pau. Com o tempo, eu vi relatos deles falando. Com o tempo, eles As mulheres eram melhores que ele. Não, na verdade, não. Na verdade, Era só um choque, né? Não, na verdade, eles começavam a se integrar e a gostar daquela amizade, ver que não era tudo... Desfazer as crenças, né? O pré-julgamento. E eles começavam a ter essa integração e... Então, foi muito, muito gratificante visitar e entender como é que a Plan fazia no Brasil para chegar nesse lugar. E aí, depois de um tempo, acabou que nós precisamos substituir a CEO e colocamos uma CEO que está lá até hoje. No Brasil. Fascinante. Ela realmente, a gente acertamos na escolha. E algumas coisas devem ter mudado. Eu não tenho mais contato com eles há um tempo, mas realmente Você saiu da Plan? Saí por causa do... Isso, aí você vem a ficou pra história outro que eu projeto. adoro, né? Esse livro eu ganhei de presente dela. Depois eu coloco lá embaixo para as pessoas verem como podem comprar também. Tem frases aqui, porque eu lembro, eu ganhei de presente no meu aniversário dela. Tá. E aí ela falou, esse livro não é para ler tudo de uma vez, vai abrindo, não é? Exato. Olha como você lembra. Que vai abrindo, olha, por favor, tem que ser uma coisa legal, mas tem bastante um conteúdo que tem muito a ver aí também com o seu trabalho, com o movimento e tal. Espero que você goste. E é uma metodologia, para o que eu entendi também, de né? cabeceira método, de cama, né? como diz ela. E assim, aqui ela está contando da Plan e a gente vê muito essa estrutura, né, da Open. Explica para a gente um pouquinho mais a fundo o que é a Open. O que ela faz, por exemplo, numa empresa, vamos supor, do Tio Sam lá no Brasil. Somos primeiro, como é que nasceu? 250 pessoas. Como é que nasceu o Open Leader? Como é que funciona? Explica mais a fundo aqui Então, para as pessoas entenderem. Eu vou começar explicando um pouquinho como é que nasceu e daí passo para esse passa lado de como é que funciona. Então, lá atrás, né, nesse momento que estávamos na Plan, me apresentaram um projeto de reestruturar como funciona o franchising no Brasil. Porque o franchising é um setor para que as pessoas possam escalar o negócio com um financiamento de outros, nada mais é do que isso. E nasceu nos Estados Unidos e lá funciona muito bem, porque lá tem perfil, as pessoas têm um perfil para isso. A estrutura do país é desenhada, então, se você lembrar, então, vão ter estradas muito boas, vão ter centros, né, onde tem os condomínios em volta, fora das cidades, onde tem centros comerciais. Então, a padronização funciona muito bem para os Estados Unidos. No Brasil é diferente, nós temos um outro perfil. Então, o perfil do americano é mais D, que é de dominante. Eles têm mais essa veia de fazer D, C, né, de conforme, que vai lá e segue as regras. Sim. O brasileiro não é tão assim. O brasileiro é alto I. Você que chegou aqui, a gente conversar, principalmente no Rio de Janeiro, né? Tem muito alto I, que é o influente que gosta de falar, gosta de conversar, gosta das relações. Então, não é tanto de seguir regras. Sim. Então, é um pouco mais... Fora da caixa. O setor, se você comparar o franchise no Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos vai muito melhor por causa disso. Então, ele tinha uma proposta
Porque você acha que o franchise... Voltando um pouco de franchise, que eu Sim. gosto de franchise, né? O franchise nos Estados Unidos, você acha que ele já tem... Ele é mais padronizado? Porque aqui também é muito Em padronizado, todo né? mundo ele é Pois padronizado, é. mas o perfil das pessoas que De segue, aceitabilidade de seguir, de seguir regras é mais concentrado lá aí do que desenvolve mais. aqui. Desenvolve mais para Ah, esse setor. ah. Esse tipo de caixa, vamos Ou dizer seja, assim, as de coisas que são modelo. mais padronizadas se desenvolvem melhor lá. Que tem mais Sim, padrão, que tem eu mais standards. já não sei te responder isso, mas aqui na questão do franchising é um dos motivos, Funciona. vamos dizer assim. Entendi, Então funciona melhor lá. entendi. E no Brasil, enfim, dentro da essa pessoa tinha mais uma outra pessoa, eles tinham um negócio que eles trabalhavam muito dentro da Associação Brasileira de Franchising, e ele via todos esses problemas, estavam lá há muitos anos e tinha uma proposta de mudar como o franchising se relaciona e tudo mais. E aí ele tinha algumas ideias, né? Por exemplo, por que a gestão, ao invés de cada franquia ter um contador, não tem uma coisa central, que todos se beneficiam, reduz custo? Por que as pessoas não colaboram entre si? Enfim, ele tinha algumas ideias e não sabia exatamente como operacionalizar aquilo, como botar aquilo em prática. E aí eu falei, olha, o que você está me dizendo é um modelo que não serve só para o setor de franchising, isso aqui serve para qualquer negócio, qualquer business, né? Você descentralizar a gestão, trabalhar a colaboração, trabalhar métodos dentro da organização que possibilitem que as pessoas desenvolvam melhores ideias, que foi aquilo que a gente falou aqui no começo da nossa conversa. Vai propiciar, vai trazer benefícios para várias empresas, vários modelos de negócio. E aí nós começamos a estruturar inicialmente no franchise, levei 1 ano para convencê-los que não era só franchising, então começamos a testar dentro do franchising, aí nós nos unimos em várias pessoas para desenvolver, convidamos empresários e várias pessoas com expertises diversas para montar o que seria o modelo open de gestão. E no final das contas acabamos ficando por um tempo com esse modelo, empregamos em várias empresas de tamanho médio e grande, mas o que nós trabalhávamos na época, que hoje se fala muito, muita gente sabe, então hoje a gente ouve muito o que nós falávamos na época, em vários consultores, enfim, se sabe muito melhor hoje como trabalhar isso. Mas é a cultura organizacional, a cultura da empresa. Trabalhamos isso por meio da liderança. Então, depois de um tempo, a gente montamos uma sociedade. Depois de um tempo, teve um sócio que quis seguir mais para o lado psicológico. Ele entendia que a gente teve que estudar muito essa parte comportamental e sistêmica para entender como é que as coisas acontecem dentro das empresas. E aí ele se interessou mais por esse lado Isso foi comportamental mais ou menos e saiu. quanto tempo atrás, Giovana? Só pra... Nós montamos isso em 2016. Começamos. Ele foi evoluindo, sempre estudando, sempre em busca de modelos alternativos de gestão e como é que as pessoas estavam fazendo e cases, implementando na prática Mas a Open também. é uma empresa. Foi uma empresa, foi Open uma Leaders, empresa. sim, foi uma empresa. E aí nós separamos a sociedade em 2022, quando eu vim para cá. E a Open Leaders, ela continuou? Não, nós separamos porque cada um quis seguir um caminho. Na verdade, um sócio quis seguir um caminho diferente, que ia mais para o lado psicológico das organizações, e eu e o outro sócio não queríamos seguir nesse caminho, queríamos manter a questão metodológica. Sim. Então, nós nos separamos. Vocês mantiveram, então, a questão de metodologia. Sim. Metodologia. O que acontece? Nós temos a propriedade intelectual do livro. Então, como é que poderíamos nos acertar para seguir caminho? É cada um seguir com a metodologia da forma que quisesse, para aquilo não morrer. Sim. Então, em 2022, nós reorganizamos a sociedade, fiquei com esse outro sócio, trouxemos outras pessoas com outras expertises, e aí a Câmara Luso-Brasileira nos convidou aqui para apresentar o nosso modelo de negócio. Então, entre organizar esse evento, trazer meus sócios para cá e ver como é que isso ia funcionar... Você fazia trilhas. Eu fazia trilhas. Entre um e o outro, você fazia trilhas. Além das trilhas, surgiu uma necessidade aqui do governo português de
estava em voga a questão das práticas ESG e isso. por lei, implementação e tudo mais, e de desenvolver alguma coisa que ajudasse as empresas na sustentabilidade. Então, nós buscamos pegar o nosso modelo, que na verdade tem tudo a ver com sustentabilidade, que trabalha a colaboração nas organizações, o ambiente saudável, transparência, confiança, como é que eu lidero a minha equipe de forma saudável, não no comando e controle, porque isso dá menos resultado, as pessoas adoecem. E adaptamos isso para a sustentabilidade e desenvolvemos um programa aqui, daí com a Casa Mendes Gonçalves, que é uma empresa portuguesa de muito sucesso nessa área. E então hoje fazemos isso. Então entramos nas organizações médias e grandes, fazemos diagnóstico para ver como está a cultura, como é que é o modelo de liderança que opera dentro da empresa e depois aplicamos os Mas programas. nessa parte cultural, você pega todas as áreas da empresa, você pega a parte de marketing comercial, operacional, Eu aplico com financeira, todos. aplica Com todos. a liderança geral dentro da Sim. organização. Sim. A liderança geral dentro da organização. Eles têm uma escolha, não é? Você mostra o projeto todo e eles vão Sim, estar contigo para personalizar aquilo. Pode ser o projeto todo, mas também pode ser por etapas, não é isso? Sim, tem empresas que não estão abertas, né? Tem muito medo, depende muito. E aí eu posso entrar um pouco É o passo a passo. Não sei se a gente tem tempo para falar muito de... interessante. Pode ir. Temos tempo. Então, assim, depende do nível de consciência da organização. E o que acontece? Só para voltar um pouquinho. Quando eu estou aqui com a Camila, não é mais a Camila e a Giovana, é a Camila somada com a Giovana formam um sistema. Isso é nas relações. Imagine isso ampliado. Então, agora vamos pensar na tua família. Lá tem um sistema. Pode pensar. Quando você está com a tua esposa ou você está com os filhos, muda a energia, o campo, né? Mas, na verdade, é o sistema que impera vocês. Sempre tem alguém que assume algum papel a gente, cada um com a personalidade. Cada um com a sua personalidade acaba desempenhando um papel naquele sistema. Sim. Então, aonde que nós operamos? Dentro dessas empresas, nós entramos para mapear esse sistema e ver aonde que nós podemos interferir estrategicamente para que aquilo dê um boom. Flua. Isso depende muito das pessoas que estão, né, como líderes na empresa, né? Total. E se essas... é uma coisa que passou na minha cabeça. Você implementou o sistema lá e, de repente, você tem uma mudança na estrutura da empresa e aí entram pessoas com cabeças diferentes, com ideias diferentes. Ou essa mudança que você cria, né? Ela já gerencia para que um próximo líder já tenha aquela concepção, já entre naquele sistema? Boa pergunta, porque... Então, sim e não, depende. Então, assim, pode ser que nós entramos na organização e aquele sistema bagunce, no sentido de, às vezes, tem alguém ali... que não encaixa. Que não encaixa e acaba saindo. Então, a nossa... intenção sempre é deixar o sistema mais saudável. E sempre é buscar, né? Capacitar essa pessoa que não está se encaixando para que ela seja integrada ali, Sim. né? Vocês tentam aproveitar Mas mesmo no final você tem. capacita a organização. Sim, a organização por meio da liderança. Por meio então, da liderança. sempre precisa entender, primeiro, que ponto que ela está. Eu não vou entrar igual para todas as empresas. Eu vou lá, vou bater um papo com o CEO, com o dono, ou com o RH... Ou, às vezes, é um líder que não é nenhum nem outro, ele é um líder estratégico que vê, mas ele não tem influência. Às vezes tem um pouquinho de influência, mas ele não tem o poder de decisão dentro da organização. Então, depende do estágio, depende da maturidade de quem está ali. E muito da maturidade da organização segue a alta liderança. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso. E segue os influenciadores, porque nem sempre os líderes são as pessoas que comandam a organização. Por isso que a organização... É muito importante você olhar para a cultura organizacional. Então, às vezes, os influenciadores, eles podem prejudicar muito mais do que o próprio líder. Então, trabalhar essas pessoas para que você faça saudável, né, o ambiente. Eles trabalhem em função muito da empresa. Giovana, quanto tempo você, em média... pegando uma organização, porque depende de organização para organização, de tamanho para tamanho, de maturidade que ela está, né? Sim. Tá? Mas você pega assim, uma organização que precisa de se achar, precisa e está interessado no projeto, está interessado no modelo, eu quero esse modelo. Então o CEO lá fala assim, olha, eu gostei da ideia, tal, vamos aplicar isso aqui e tal. Quanto tempo mais ou menos leva
Para você fazer para fazer uma toda estruturação. esse hackeamento Isso deve ser uma e coisa que, a meu ver, eu estruturação. não sei, falando assim, eu acho que deve ser longo. Então, nós não queremos que seja longo. Então, o Ah, que a gente propõe é sempre etapas e fases. ah, Nós não queremos chegar lá e implementar um negócio todo novo, diferente. Nós queremos identificar quem são esses influenciadores, queremos identificar quem são os líderes que têm vontade de fazer essa mudança. Começa menor e vai espalhando, vai impactando as pessoas. Então, o objetivo não é tirar ninguém, não é identificar onde é que estão os problemas, não, é trazer as pessoas para dentro, é o contrário. Então, depende do nível de consciência. Como eu estava explicando do sistema, depende do nível de consciência da pessoa e da organização. E do grupo, às vezes, que decide. Né? Então, se são pessoas mais abertas, é mais rápido. Se são pessoas que estão um pouco mais fechadas, é mais lento, mas tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Então, não é isso que vai... Isso também vai ajudar a determinar. E por isso que depende da fase. A gente não entra lá, puxa, é começo, meio e fim. Não, vamos conversar e ver o que se adapta para cada caso. O que você quer. Às vezes a gente entra e faz só um diagnóstico, identifica os problemas ou as questões. Eu não falo problemas, eu gosto de falar em questões, porque são questões, não são necessariamente problemas. Às vezes você mexe um ponteirinho, aquilo já muda. Né? E, por exemplo, tem muitas empresas, a gente não identifica só os pontos negativos, a gente olha os pontos positivos também, porque muitas empresas fazem coisas que são importantes para a organização e não sabem. Então, se elas souber, elas podem trabalhar mais aquilo ali. Às vezes, um desenvolvimento mais rápido. só de trabalhar aquele ponto, o negativo desaparece, né? Os desafios, enfim. É um crescimento orgânico que vai acontecendo, tudo que é em fases é orgânico, né? Sim, você vai fazendo uma fase, organicamente vai mexendo, vai estruturando e vai crescendo, e né? muito dentro do que as empresas estão dispostas a fazer. E muitos líderes... Isso que eu ia perguntar. Porque eu acho que a partir de cada fase ela já ganha um upgrade. Sim. A meu ver, né? Sim. Então, isso vai muito pela empresa, assim, eu quero chegar, eu acho que eu estou bem, o upgrade eu não estou interessado em... Você já pegou desse tipo? Mas chegou até um ponto e falou assim, peraí, tá mexendo demais, a partir daqui eu não quero mexer mais, eu acho mas que tive o ponto upgrade. de partida tem que vir do líder, né? O dono da empresa. É mais rápido. Poder, é mais assim, rápido, Camila. E muitas vezes a escolha é por eles ou não? É uma discussão que nós temos internamente entre nós. Tem sócios que dizem, se o líder não fizer, não adianta. Eu gosto de ser um pouquinho mais otimista nesse ponto, Boa. que às vezes você trabalha uma equipe técnica, por exemplo, e o líder desperta olhando a equipe técnica trabalhar. Só que leva mais tempo. Obviamente que as empresas que nós entramos, onde o CEO falou, eu quero fazer isso porque para mim está pesado, e a gente tem vários cases, o case que eu te mandei hoje é sobre isso. Quando o líder entende que ele está queimando óleo, né, que ele está trabalhando mais do que ele precisaria ou que ele poderia estar empregando a energia dele para crescer a empresa, ao invés de ficar no batidão do dia a dia e carregando o mundo nas costas, ele quer fazer a mudança mesmo sem saber direito o que ele precisa fazer. Então, é nesse estágio onde a gente entra com mais facilidade, quando ele já sabe, mas ele não tem ideia do que aquilo vai trazer de positivo. Porque, por incrível que pareça, não são todas as empresas que têm, às vezes empresas médias, tamanho considerável, já não sabem que é necessário treinamento, que isso é uma coisa importantíssima, a educação dentro da empresa, que aquele investimento retorna para eles. Não sabem que a cultura organizacional pode ser direcionada, não precisa ficar à deriva, como hoje fica à deriva em muitas empresas. E eles não utilizam isso a favor deles. Então, estão perdendo resultado, né? Sim, claro. Quando você tem uma pessoa trabalhando no estresse, por que está entrando agora a NR1 no Brasil para organizar, para olhar para a saúde mental dos trabalhadores? Esse trabalhador não vai trabalhar bem. Sim. Não tem como. É meio óbvio, mas não está tão óbvio assim na visão da liderança, porque eles precisam olhar resultado e acabam esquecendo que o resultado vem do comportamento das pessoas que trabalham naquela organização. Se você não olhar isso, está perdendo dinheiro. Interessante. Você tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar na empresa? Sim e não. Nós somos pessoas... Eu adoro sim e não. Nada é reto. Nós temos, assim, as pessoas que trabalham conosco são normalmente quem são os mentores e autores dos programas, tá? As equipes a gente contrata, mas mentores e autores dos programas são pessoas à frente de grandes empresas ou acadêmicos com um nível
alto, assim, de percepção e tudo mais. Porque nós queremos o que é diferente, não o que já tem no mercado. Então, é isso que a gente procura fazer dentro da nossa organização. Qual é o tamanho mínimo que vocês trabalham para valer a pena? Olha, eu não diria tamanho mínimo, porque depende muito do que, por exemplo, esses dias um cliente, um cliente não é grande para nós, para o ramo dele sim, que é uma empresa de advogados, por exemplo, tem 50 pessoas. Para nós é pequeno, nós normalmente trabalhamos acima de 200, mas ele quis fazer um trabalho lá dentro de um orçamento que vai trazer um resultado super positivo para ele, porque ele vai trabalhar modelo de liderança, que é o que eles não têm normalmente nesse ramo. Sim, e né? vocês visam mais o resultado do que o próprio, Exato, né? exato. Pode ser uma coisa pequena, mas que Sim, seja mas realmente... normalmente as empresas que nos buscam, a média é 500 funcionários Sim, sim. para fazer um E trabalho. fala um pouco desse trabalho modelo aqui de Portugal, né? Que é a Carlos Mendes, que é um pouco... Foi a que mais... eu acho que a maior que vocês trabalharam por enquanto, né? Nessa chegada tua, que é recente, não é? Quando foi que você chegou em Portugal? Eu cheguei em 2022. Foi bem na Bem- separação da empresa. Aham. Mas eles não são nossos clientes, eles são nossos parceiros, eles já têm uma cultura... Na verdade, são nosso case, eles já têm uma cultura organizacional saudável. Para mim, foi a coisa mais gritante que eu vi quando eu fui visitar a primeira vez. Falei, meu Deus, que maravilhoso que é o trabalho aqui. Liderança também. Claro, toda empresa, nenhuma empresa é perfeita, sempre tem lugar que dá para melhorar, mas eles talvez nem saibam o tanto É legal você falar dessa parte deles serem felizes. Conta um Isso, pouco dessa sua experiência de chegar, pegar imigrantes, né? Que Sim, eles apoiam, isso é sensacional, esse Sim. trabalho todo. Lá é o seguinte, lá eles têm a cultura organizacional é saudável, a liderança é muito bem implementada, muito bem estimulada, o CEO é um visionário, ele é fora da curva, então ele é bem fora da curva, não é um case tradicional. Eles com os recursos que eles têm, eles estão presentes em mais de 30 países, eles têm 13 nacionalidades lá dentro. 13 13 nacionalidades. Numa cidadezinha de quantos mil habitantes? 3.500 habitantes. 3.500 habitantes. Então, ele praticamente emprega a cidade Toda. inteira, toda, seja direto ou indiretamente, né? Aham. E aí ele tem... O que eu achei muito incrível lá é que ele tem a agricultura regenerativa, que é fenomenal, aquele projeto, dentro de um espaço da terra. Para nós, no Brasil, que estamos habituados a espaços grandes de agricultura e de tudo mais, é um espaço pequeno que ele produz... para a indústria dele, que é de molhos. Então, ele tem os insumos para os molhos ali naquele espaço. Tem um centro de inovação, ele produz para vários clientes Aonde que é? em Golegã. E ele produz para vários clientes de grande porte, relevantes no mercado de alimentos também. Mas, assim, o que me chama a atenção... E agora ele já está num viés... O nível de consciência é muito alto dentro da empresa e do próprio líder. Então, ele já está num nível onde que ele quer devolver para a sociedade. Então, ele montou uma fundação, doou as cotas para essa fundação, e essa fundação tem projetos educacionais, uma escola super diferenciada, ele busca sempre o que tem de melhor. Então, ele foi no Japão buscar os melhores arquitetos para desenhar a escola, ele foi buscar em Reggio Emília a metodologia para a escola, enfim, ele... comprou as casas para as pessoas poderem morar. Ele trouxe imigrantes dentro de um projeto. Ele tem muito essa parte humana dentro dele. E não só isso, ele respeita muito uma linha familiar, né? Que no dia que a gente teve lá na reunião, no almoço, ele fala muito. Nós tivemos, e é sensacional. É um senhor super humilde, assim, né? Sim, a humildade é um dos valores da empresa dele. Sim. Fala com muita esperança, entendeu? Ele é... Otimista. É o otimista realista em pessoa, né? que tem que ter cuidado com o otimismo, né? Eu até esses dias no grupo eu escrevi para eles. Tem o otimismo tóxico e o otimismo realista, saudável. Aí a senhora tinha colocado um post, falou assim, caí lá da escada, quebrei tudo, opa, vamos ser positivo, vamos levantar. Eu falei, não, desculpa, minha senhora, isso é estupidez. O negócio é o seguinte, é você tirar uma conclusão positiva em cima do que aconteceu. Poxa, caí, tenho que estar mais alerta com aquela escada, ou caí, ainda bem que eu não machuquei além disso, entendeu? É você tirar um proveito em cima de cada situação.
Mas voltando lá no Carlos, ele fala desse respeito que ele tem com a família. Não quer dizer que ele assumiu tudo ali, não é? A Giovana pode falar que ele não quer pôr obrigações em cima de quem não quer seguir adiante do trabalho dele. Então, ele fala com Sim. muito pé no Você chão. está dizendo na questão de passar o legado. O Né? legado, O legado ele colocou exatamente. numa fundação que é profissionalizada, onde tem, acho que Ele não são queria 15 deixar esse curadores. peso, né, 15 nas curadores. decisões dos filhos. Sim, É. não quis. E isso acho que é bem interessante, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho uma empresa, e agora? Não, eu tenho que preparar meu filho para fazer aquilo, e fica trabalhando. Às vezes, seu filho quer ir cantar. Como que ele vai fazer matemática sabendo que ele quer ir cantar, né? Verdade. E aí não Uma pergunta forçar assim, a barra. mas assim, social, para você com relação ao teu trabalho, tua ideia, o que você criou e o que você faz. A gente sabe que as pequenas empresas, elas empregam a maior parte Sim. das pessoas. É daí que gera até a riqueza de uma nação, né? Acho que são os pequenos que empregam lá 5, 10 pessoas. Essa metodologia, você nunca pensou em escrever alguma coisa menor? Um livrinho que... Pessoal, olha, se você tem uma empresa de 5 pessoas, implanta isso aqui, que vai ser legal para você? Ou não? Olha, eu nunca pensei em escrever um livrinho menor. Porque ela tem Porque muita memória a para minha maior. cabeça sempre... Como é Não, que eu mas para escalo? atingir, Como é eu que eu... digo, tipo, até Mas- maior, mas para atingir esse público. Nós já trabalhamos com o Sebrae, por exemplo, no Brasil, com vários Sebrais, onde eles podem levar isso pro pequeno. Por quê? Como a gente fala de cultura organizacional, quando a empresa é muito pequena, ela ainda não está olhando para isso, porque ela tem outras prioridades. E se você for estudar lá a tal da pirâmide do nível de consciência, você pegar Maslow, que é uma pirâmide que trata primeiro a sobrevivência, depois as relações, depois como é que eu me apresento para o mundo, enfim. E todo o resto da pirâmide, você vai ver que elas estão ainda nessa parte do trabalho, não tem espaço para entrar essa metodologia. Agora, ela pode sim fazer o nosso programa de liderança, por exemplo, e extrair dali alguma coisa que sirva para ela no dia a dia para lidar com os funcionários. Sim, Né? até para melhorar o crescimento dela. Sim, para ela crescer com base. Eu digo assim, tudo bem, ele é um micro CEO, né? Mas ele é um CEO ali com 10 funcionários ali, né? Então, estou Como muito que ele preocupado, vai? porque está Claro. preocupado ali com o operacional, com o comercial dele. E como é que eu vou Sim. fazer meu marketing aqui? Não tem como, Sim, até com a vida, né? Do pequeno empresário. Mas eu acho que é o CEO, né? Então, ele podia... Talvez Sim, no programa de pegar com a liderança, boa sim. ideia e falar assim, não, eu vou crescer isso de uma forma sustentável. Isso, claro Né? que pode, É. sim. Mas justifica o investimento em treinamento quando a empresa é maior. É só isso que eu queria te dizer. Mas Sim. claro que ele tem Sim. espaço, se ele quiser fazer. Nós temos programas abertos, por exemplo, multi-empresa. Nem sempre a gente faz diretamente dentro da empresa. Tem os programas abertos que, para empresas menores, poderem trazer suas equipes e participarem dos programas. Isso nós temos. Existe, então... Sim, Tá. temos. Elas podem participar. Entendi. E aí elas têm o proveito de já usar um modelo mais eficiente de liderança no sentido de olhar para as pessoas, de já construir esse embasamento num ambiente mais saudável, num ambiente mais colaborativo. Então, sim, dá, sim. Eles podem trabalhar conosco. E a Câmara de Comércio? Como é que entra aí na tua vida a A questão Câmara- da diretoria de Câmara? a Câmara Eu de estou falando Comércio- isso, sabe? Porque a gente normalmente faz um podcast de 60 minutos, porque senão as pessoas depois não... A verdade é essa, né? Não aquele que é o normal que as pessoas conseguem assistir, né? Sim. Então, a gente está com os 55 minutos, Já e aí estamos quase está começando... Então, já vai finalizando. ser um ponto muito importante você colocar. Da Depois Câmara, na verdade, pelo trabalho que eu comecei a fazer com eles, dos eventos e desenvolver... Eles nos convidaram para desenvolver esse programa e nós desenvolvemos o programa e acabei me relacionando mais ali internamente. E como a Câmara apoia o programa, acabei assumindo o Comitê de Sustentabilidade e depois veio o convite para entrar para a diretoria. Então, assumi agora, recentemente, meu mandato vai até o final do ano. Tá, então são as tuas duas principais ações assim, de trabalho é essa, né? Você Sim, tem a sim. empresa como líder e a Câmara como... Sim, mais Ok. institucional. Muito Parabéns. bom, Gi. Foram
60 minutos, mas Já? tem assunto pra caramba e Tem ainda. assunto para um Obrigada seminário, como por... é? Uma série de Uma webinars. série de Muito webinars. obrigada. Eu também não conhecia muitas coisas. Fiquei interessada ainda mais em você. Em passear mais com você, tirar mais, sugar mais ela. Mas fala um pouquinho, só pra gente fechar agora, né? Tá. Fala um pouquinho aí. Por que você chegou no movimento do otimismo? Por que eu cheguei no movimento Como? O que te Foi- atraiu, assim? Porque ela chegou em Curitiba com a irmã, né? Com a Aline veio, você Sim. veio com a filha. Aham. E pesquisou. Como é que foi a sua chegada? Então, Camila, tem um lado meu que é muito intuitivo, que eu adoro fazer isso. Até as pessoas podem me interpretar mal, mas é meu estilo. Eu prefiro chegar nos lugares sem pesquisar, para sentir, para conseguir sentir algumas coisas. Então, muitas pessoas que eu conheço eles vão em uma organização maior, eu vou sem saber nada. Foi assim com o Carlos. Eu cheguei lá, eu não sabia nada. Ele me convidou, eu falei, tá, vou ver. Não sabia nada. Aí eu consegui sentir o que era aquela empresa e eu gosto de fazer isso. Mas também você... Com o movimento foi a mesma coisa. A minha irmã falou, tem nós estávamos chegando e ela tinha ido na hípica, porque eles gostam de... Ela saltava lá em Curitiba com o marido e tal. Eles foram na hípica e encontraram um casal que eles conheciam, que é a Fernanda. Sim. E o marido dela. E a Fernanda falou do movimento e a Aline me disse, olha, né, a gente está aqui, estamos chegando, vamos conhecer o pessoal. Fui, sem pesquisar nada. E depois que eu fui pesquisar com você, entender melhor, daí fiquei mais curiosa para te conhecer. E aí eu entendi o potencial que é o movimento e que já deveria estar no mundo inteiro, tá, Camila? Mas é assim. Não, mas é assim. Ó, Não, e vai já estar. deveria estar no mundo inteiro. ó. Não, mas vai estar, vai Não, estar. as Vai estar minhas- porque ela faz parte As minhas disso, né? amigas são essas. São Não, cheias mas- de esperança e otimismo. Giovana, ela merece, merece. Fala sério. Claro, ela Muito sabe obrigada, disso, que ela gosta de Gi. dar um passinho atrás do outro. Eu Tá vou certo. um de cada vez. Depois que eu vim para Portugal, eu vou com cautela, vou respirando, ando mais um pouco, respiro outro, né? Igual a gente caminha, entra Sim. num lugar, conhece. Aí ela falou: Nossa, que lugar lindo, eu estou apreciando. Olha, não é bom morar aqui? Ela se achou Eu aqui, amo, né? Eu amo morar aqui. É eu amo. impressionante. Você mora onde aqui? Hã? Você mora em que local aqui? Em Cascais, perto lá da Boca do Inferno. Ali Perto da é Camila. muito legal. E não é Tem Boca um do lugar pra Inferno, é Boca do Não, Paraíso. Não, mas faz de conta que é, Paraíso. deixa quieto, deixa quieto. Deixa esse paraíso pra gente. Gente, não vem não, fiquem aí. Olha, muito obrigada. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, Giovana, estou- quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer o papo, que foi tão gostoso, né? foi uma Poder conversar delícia com mesmo. vocês vão muito bem aí. Gostei da dupla dinâmica aqui. nas Deixar uma perguntas. mensagem, Aí você alguma podia dar um informação. insight, um único insight assim que você quisesse deixar. Eu queria deixar um insight para quem é líder, inclusive para Camila. Uma indireta para Camila. Tá. Não, é o papel, né? Get it. É uma coisa que eu tenho refletido há um tempo já. O papel, nós estamos sempre muito falando do governo, as políticas públicas, as instituições, não sei o quê. Mas qual seria o papel hoje dos líderes com as equipes que eles têm, né? Queria deixar essa reflexão para eles entenderem o quanto que no meu dia a dia, como líder, eu impacto as pessoas, seja direcionando, seja liderando, seja impondo, seja para que esses líderes possam refletir um pouquinho mais em como ser um líder melhor, porque aquilo causa muito impacto. Pensa quantos líderes nós temos no mundo, né? Se a gente parasse de olhar para essas instituições e começasse a olhar para dentro e para o meu entorno, mesmo que pequeno, quanto de impacto que nós conseguiríamos gerar e reverter toda essa estrutura difícil, esse momento difícil que o planeta está passando. E eu queria voltar só mais uma. O coletivo. O coletivo. Fala dessa importância do coletivo, que até tem uma frase aqui, né? Que você cita do coletivo. Mas qual pergunta que você tem sobre o coletivo? Você fala aqui sobre o poder do coletivo, né? O poder do coletivo. Então, o líder, ele tem esse papel. O extraordinário Poder né? do coletivo. Poder do coletivo. Exato.
O que a gente tenta trazer para as lideranças e para mudar um pouco a mentalidade é para que eles entendam que o papel deles é muito, muito, muito forte, muito importante e que o papel do líder deveria ser extrair o melhor das equipes, facilitar o campo e não mandar e trazer as pessoas nas costas, porque isso é um nível de consciência mais baixo. Quando você faz isso, você extrai o poder do coletivo. Você propicia que outras pessoas coloquem o potencial delas na mesa e aquilo fica muito mais potente do que só o líder pensando, mandando e agindo e entrando Muda o sistema. e entrando em burnout, que é o que acontece muitas vezes. Aí o coletivo, em vez de ajudar a organização, ele dá um freeze, né? Exatamente. Eles param Nós e fica percebemos quieto, aqui né? em Portugal Deixa eu ver qual vai ser a muito próxima isso. ordem que vem aí. Fica quieto, né? Sim. Não ajuda, né? Até Ele o perde o próprio- estímulo. Mas também. é isso. Isso daí a gente vai falar em outro Tá bom. podcast. Você vai Eu acho que bate um Você vai podcast voltar. sobre Ela isso. vai voltar depois de maio com novidades pra gente. É? Eu já soube disso. Então, estão esperando. Então, é isso. Eu agradeço a mais um podcast. Se vocês gostaram, dê lá o seu like e pode também fazer os comentários abaixo. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Obrigada, Jorge. pessoal. Obrigada, Camila. Ok. Obrigada, Jorge. Pronto.